Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Você agora chamar o palestrante da noite, José Antônio? Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente, né? Onde a gente reencontra os amigos, né? As pessoas que a gente, normalmente de quinta-feira, temos esse encontro aqui, né? E hoje é o Dia do Trabalho, que é comemorado no mundo inteiro. E nada melhor como Dia do Trabalho para nós falarmos de trabalho, né? O trabalho é muito bom para nós, né? E é algo que dignifica o ser humano. E eu achei uma data propensa para a gente falar algumas coisas a respeito disso. E para a gente começar, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas que Kardec indaga os benfeitores espirituais sobre o trabalho. Pode passar a primeira pergunta, Marco. A pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar. Trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então a gente trabalha para a gente comprar as coisas, para a gente ter os nossos bens materiais, os nossos mimos, né? As coisas que a gente faz. Se não fosse através do trabalho, como que a gente conseguiria isso? Então Deus nos dá essa ferramenta, né? Essa oportunidade de trabalhar. A outra pergunta, Marco, 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil, é um trabalho.
Nós encarnados nós trabalhamos, alguns com o corpo material, outros mais com o intelecto, e o espírito também, pelo o que a gente ouve, alguns relatos, os espíritos trabalham, porque lá não tem como ficar ocioso. Outra pergunta mais. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Olha que interessante, né? Se a gente não trabalhar, como que a gente evolui? Ficaríamos todos estagnados. Nós não teríamos todas essas mordomias, às vezes a gente fala tecnológicas, carros, aviões, todas essas coisas se não tivesse o trabalho, alguém se dedicando, alguém tentando melhorar. Porque a gente nasce, eu sempre faço questão de lembrar isso, nós nascemos sem roupa, né? E quando morremos, só não fomos enterrados sem roupa porque alguém nos coloca uma roupa. Quer dizer, como somos todos iguais. E a gente, através desse trabalho, a gente consegue construir casa, construir nossas roupas, né? Cada um de acordo com o seu grau de evolução. Por isso ele não deve ser sustento, sua segurança e seu bem-estar senão o seu trabalho e a sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso, suprir mais, é sempre um trabalho. Porque seria interessante, né, por exemplo, aqueles que são fortes conseguem carregar um saco, 2 sacos de cimento, 1 saco de açúcar, que nós temos a usina, e outros que são magros. Como que eu iria fazer? Então, Deus dá oportunidade para cada um. Aquele que é mais forte no trabalho mais pesado, aquele que é frágil de corpo, ele consegue, através do seu intelecto, desempenhar funções que o outro não. Porque tudo é um equilíbrio. Mas por que acontece isso? Porque todos nós temos uma malinha que vem dentro de nós, cada um com aquilo que fizemos anteriormente, em vidas passadas. Então aquele que desenvolveu muito o seu lado físico, talvez tenha que vir para desenvolver o seu lado intelecto. E vice-versa. Então tudo que a gente vê está de acordo com a necessidade de cada um. Ninguém está no serviço errado. Às vezes a gente se coloca no serviço errado. Mas tá bom. Agora a gente vai começar. Deu para ter uma ideia, para não fugir muito da doutrina, né? E a gente sempre fala que o serviço dos outros sempre é melhor, né? Um camponês, ele estava capinando e passa um ônibus. E aquele sol quente, ele olha para aquele ônibus e fala assim, nossa, aquele trabalho daquele motorista é bom, né? Ar-condicionado, vai de uma cidade para outra. Nossa, e eu aqui, nesse sol quente, com vento, com chuva. E o outro trabalho é bom. Mas adiante, esse motorista de ônibus, na rodovia, passa um carrão importado, um chofer com certeza um magnata atrás. E esse motorista de ônibus fala assim, olha, feliz e trabalho bom é desse motorista, né? Só tem uma pessoa para perguntar. E não tem horário, muitos horários, né? Que para em qualquer lugar, não tem horário para entrar, para sair. Mas ela fonte. Esse trabalho é bom. E esse chofer chegando no aeroporto, vendo um avião decolar, ele falou assim, trabalho bom é do piloto. Vai sozinho na cabine, ninguém vai intervir. Ele pega o manual de instrução do voo e vai. Ninguém reclama. E ele conhece vários estados, vários países, culturas diferentes. E esse trabalho. Ninguém atrapalha, ninguém dá palpite. E esse piloto sobrevoando, ele vê lá embaixo um camponês capinando. E ele diz assim, meu Deus, quanta tensão aqui em cima esse avião pode cair, pode dar uma pane. Essa responsabilidade,
Essa dificuldade de ficar longe da minha família, dos meus filhos, não consigo ver meus filhos crescer. Não sei se comem direito, se bebem, se é maltratado. Pois vejo uma vez por mês, às vezes. Gostaria de ser aquele camponês, capinando, com sol, tomando sol, água, acompanhando o desenvolvimento dos meus filhos, no dia a dia com a esposa. Esse é o trabalho. Então é para vocês verem que o trabalho, todos eles são bons, mas nós valorizamos e achamos que o melhor é o do outro. Mas nós colocamos o outro, no papel do outro, no lado que é bom. O lado que é ruim não, né? Muitas vezes, o preparo para ser um piloto de avião é um, para ser um motorista, chofer é outro, motorista de ônibus, todos precisam de preparação. E nós só nos preocupamos com o lado bom. O lado das tarefas, do que precisa ser feito, dos deveres, nós esquecemos. Mas a vida é assim, a gente está aqui para aprender e a gente vê que o trabalho é algo muito dignificante. A gente vê dentro de uma empresa, funcionários se doam, fazem de tudo para que aquela empresa cresça e ele cresça junto. E a gente vê alguns que não estão nem aí. Vão na empresa simplesmente porque vão obter o sustento. Tanto faz se aquela empresa produza mais, produza menos. Eles não estão preocupados. E tem alguns que nem vão. Eu vejo às vezes alguns amigos que falam, nossa, fulano lá veio pedir serviço para a gente, deu emprego que estava. O cara não vem trabalhar, falta mais do que vem. Então a gente vê a necessidade de cada um, dentro de cada um. Dentro dessa malinha, a gente sempre vê alguém reclamando do trabalho. E muitas vezes, pessoas que não podem trabalhar e querem trabalhar, porque estão doentes, veem quanto é duro ficar em casa. A Marinês que vai trabalhar no grupo, o pessoal reclama, né, Marinês? Todo mundo queria trocar a doença pelo trabalho. E muitos que estão trabalhando não desempenham o seu papel. Por quê? Porque ainda falta algo a eles. Podemos condená-los? Não, porque cada um tem, dentro daquela malinha de cada um, os elementos necessários. Então a gente acha que aquilo não é importante, ele acha que não é importante, outros acham que ele merece, poderia fazer algo mais, que a empresa que ele trabalha merece mais. E a gente, esse tipo de coisa, quando acontece as crises dentro de uma empresa, aí você vê quanto que é, você consegue ver qual funcionário, qual pessoa está realmente integrado naquela empresa. Alguns fazem hora extra, querem que a empresa saia o mais rapidamente do vermelho. Ainda diz para o chefe, para o dono, as minhas horas extras o senhor não precisa me pagar. Não, mas ele não. Porque ele lembra que às vezes ele precisa sair para levar um filho no médico, o patrão não descontou. Dele e de outros. E a atitude de seu colega, e ele fica triste porque às vezes ele vê o colega que poderia fazer algo mais e não faz. A empresa não é minha, eu quero que se vire. Problema dos outros. E o problema dos outros, normalmente, está dentro da gente. Como que está dentro da gente? Nós estamos aqui nessa casa espírita. Todos os problemas dessa casa é de todos os trabalhadores. E muitos frequentadores que não são trabalhadores da casa, ajudam a casa anonimamente. Às vezes alguém me pergunta se precisa de alguma coisa. Então, tudo onde a gente participa, a gente é importante, a gente faz parte do progresso e da parada. Retroceder não, da parada do progresso. E a gente vê muitas vezes em pequenas atitudes, coisas que motivam a gente. Um menino de síndrome de Down, americano, trabalhava no supermercado. E todo dia antes dele ir para o trabalho, ele via seu avô folheando o jornal. E seu avô sempre ia numa página. E lia e fazia um círculo. Era um pensamento do dia.
Ele perguntara ao avô por que aquilo. Seu avô disse: filho, esse jornal tem muitas coisas boas e ruins. Esse pensamento sempre traz uma mensagem de motivação para a gente. Então eu leio ela primeiro, pelo menos já estou motivado e preparado para enfrentar o que eu vou ver no jornal e no dia a dia. Ele pediu para sua irmã copiar aquelas mensagens. E cada dia ele levava no supermercado no bolso. Ele era empacotador. E todo mundo que passava naquele caixa, ele colocava um bilhetinho com o pensamento do dia. E assim foi. Um certo dia, o mercado lotado, e só aquele caixa daquele menino, cheio a fila. O gerente assustou, falou: está acontecendo alguma coisa? Outros caixas vazios? E o gerente chegou e perguntou para um freguês: viu, o senhor pode dirigir outro caixa? Ah, não, aqui está bom. Mas viu, todo mundo tem pressa de ir embora. Pressa de ir embora até a gente tem. Mas só nesse caixa que a gente sai. E quando chega em casa, a gente tira os alimentos que vai alimentar nosso corpo material, a gente encontra uma mensagem de otimismo, de perseverança. É só nesse caixa. Foi aí então que ele tomou conhecimento. Então, o menino de síndrome de Down tomou a iniciativa de se fazer isso. E vocês veem, e a gente tem a oportunidade a cada dia de fazer alguma coisa. No serviço, não levamos uma mensagem, levamos um sorriso. Cumprimentamos nossos colegas quando chegamos ao trabalho. Desejamos um bom trabalho, um bom dia. Isso é muito importante. E a gente? Quando a gente surge alguma dificuldade no trabalho, reclamamos que aquele não era o serviço nosso. Tinha que trabalhar em outro lugar, porque aquele serviço não era o nosso. E ficamos bravos, às vezes não conseguimos realizar as tarefas. Maltratamos nossos colegas. E vamos embora para casa. Chegamos, tratamos a família e dormimos. E no outro dia acordamos. E estamos saindo de casa. A espiritualidade é maravilhosa. Ela nos dá respostas às dificuldades do nosso trabalho. Mas precisamos ficar mal com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com o nosso sono. E os nossos amigos espirituais, tendo compaixão de nós, nos iluminou. Porque não é assim? Alguém aqui já dormiu com algum problema e acordou com a solução no outro dia? Ninguém? Eu direto. Então, gente, nós somos ajudados. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás que era: pedi e obtereis. Bater e a porta se abrirá. Sabe o que é isso? É um pouquinho falta de... Eu falo, falando de mim, um pouquinho às vezes de humildade, de simplicidade. De a gente achar que a gente não está correto e que precisamos de ajuda. E quem mais nós, somos nós, para não pedir ajuda aos céus? E sempre nos atenderão. Talvez não da maneira que nós queremos, mas da que nós necessitamos, que é o mais importante, né? E muitas vezes a gente criticamos, achamos que o outro ganha mais que a gente em outra função e a gente fica às vezes revoltado, né? Chegou um médico numa oficina, o seu carro estava falhando, um carro importado, um médico até de conceito bom na cidade, e chegou e falou: nossa, meu carro está falhando, né? Já havia ocorrido aquele problema. E foi rapidinho para o mecânico resolver. Eu falei: não, agora eu estou ocupado, porque ele falou: não, rapaz, é que eu tenho uma cirurgia, não dá para você... Não dá, doutor. Mas o probleminha é assim, sim. Tá bom, eu vou arrumar. Quanto mais ou menos fica? E o mecânico falou para ele assim: fica 1.500. Ele falou: nossa, mas não está caro, não? Outra vez você me cobrou bem barato. Não, o seu serviço pode. Você faz cirurgia lá, vocês cobram 10, 20 mil reais e ninguém fala nada, né?
O médico falou para ele, é verdade, tem razão. Mas vou fazer uma proposta para você. Vou pagar 3 vezes esse valor se você consertar meu carro agora. Espero o tempo que eu preciso. Vou ligar lá e vou falar que vou atrasar. O mecânico ficou todo animado, pois cobrara caro e ia receber 3 vezes por aquele valor. E o carro já estava dentro da oficina. O mecânico abriu o capô, o médico entrou dentro do carro e deu partida no motor. Aí o mecânico entrou, desligou, foi lá de novo, o médico entrou de novo e deu partida no motor. E o mecânico falou, o senhor não quer que eu arrume o carro? Eu falei, não quero. Mas o senhor não desliga o motor? Não. Então, nós quando fazemos alguma cirurgia nas pessoas, nós não desligamos o motor, não desligamos o coração, não desligamos nada. A pessoa entra com um problema e ela sai, na maioria das vezes, melhor do que está. Aí caiu a ficha do mecânico. Cada um é preparado e não se deve tirar proveito da situação. Aí ele consertou, o médico pagou a quantia combinada, mas precisou desligar o motor, viu? Não deu para consertar o carro. E ele disse, muitas vezes que é cobrado caro porque você usa anestesistas, enfermeira, medicamentos. Então é um grupo de fatores. Não é que a gente quer cobrar caro. Há necessidade. Então a gente sempre, às vezes em momentos, a gente critica as atitudes dos outros, né? Que o médico foi bem educado. E no fim, a pessoa entendeu aquilo, né? E eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual o maior obstáculo, não só no trabalho, na nossa vida? Ninguém vai responder? Gente, é uma coisa que todos nós temos. É o medo. O medo de andar para frente, de progredir, de crescer, tanto na vida profissional quanto na vida afetiva, material, com amigos. Isso é o que nos atrapalha. Às vezes temos medo de fazer alguma coisa. Às vezes a gente vê uma pessoa que está meio cabisbaixa, triste. Nós achamos que ela está brava. Nós temos medo de cumprimentar, de levar para ela uma palavra amiga às vezes. Esse medo que nos cega. Esse medo deixa a gente sem caminhar. Mas isso a gente até entende, porque nós temos limites temporários. Porque essa malinha, cada vez que a gente vem, a gente vai colocando coisas nessa malinha. E o importante é que a gente coloque sempre coisas boas, né? Então a gente sempre vem aqui e colocamos os limites temporários. Eu vou pedir para o Mike por mais 2 perguntas para mim. Põe uma pergunta lá, Mike. No Livro dos Espíritos, novamente. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se elevar acima da matéria. Aquilo que nós falamos lá atrás. E cada um vai saber o quanto de descansado, o quanto se pode trabalhar. A outra mais completa é essa. Qual é o limite do trabalho? É o limite das forças de resto. Deus deixa o homem livre. Ou seja, a hora que a gente sentir que nós estamos no limite, no ponto, paramos. Se nós achamos que temos que continuar, continuaremos. Muitas vezes a gente está num dia do trabalho e a empresa precisa do nosso trabalho. E nós estamos bem. Aquela energia positiva. Aí vemos gente ficando, fazendo hora extra e nós vamos embora. Estamos fazendo o quê? Desperdiçando as energias.
E o trabalho, ele deve ser feito quando a gente está disposto, a gente faz. Porque a espiritualidade nos dá a energia suficiente que a gente nem imagina. A gente está cansado, às vezes a gente faz coisas que fala, nossa, não sei como eu consegui fazer isso. Mas pelo nosso empenho, pela nossa vontade. Porque quando a gente tem vontade de fazer algo de bom, a gente fica muito light, né? A gente se sente bem. E aí depois que a gente trabalhou bastante, e tem bastante gente aposentada aqui, aí vem a aposentadoria, né? Aposentadoria a gente vai gozar. Mas quando a gente aposenta, a gente tem que parar de trabalhar? Não. A gente pode continuar trabalhando na empresa que a gente trabalhava, a gente pode fazer um trabalho voluntário. Falando em trabalho voluntário, eu vou citar uma coisa que eu achei uma coisa, sei lá, a gente discutiu entre os amigos esses dias. O trabalho voluntário na Copa. Vocês acham correto as pessoas se dedicarem a uma Copa do Mundo, trabalhando de graça uma semana, um mês? O que a gente entende por um trabalho voluntário? Alguém que vem aqui, por exemplo, fazer uma sopa. A entidade não pode pagar para quem vem cozinhar, para quem vem entregar. Esse trabalho voluntário é válido? É. Perfeito. Os organizadores da Copa do Mundo vão faturar milhões e milhões de dólares? Se eles tivessem que pagar pessoas, daria o quê? Trabalho. E essas pessoas que estão fazendo esse trabalho voluntário, será que eles vão tomar gosto depois de trabalhar de graça para esses magnatas, fazer um trabalho voluntário para as nossas instituições? Esperamos que tomem gosto. Mas difícil, né? Mas, antes de encerrar, falando da aposentadoria, tem um construtor americano, faltava 5 dias para ele aposentar. Ele chegou para o dono da construtora e entregou a chave. Olha, acabou minha última casa. Ele falou, agora, trabalhei 30 anos aqui, pensamento dele, vou chegar lá, vou entregar a chave, vai me dar 5 dias de folga. Pô, 30 anos, faltei o mínimo, não sou o melhor trabalhador, mas sempre procurei cumprir com os meus desejos. O proprietário da John, senta aqui. John, vou pedir um favor para você, para que você construa mais uma casa para mim, por favor. Temos uma encomenda especial. E ele pegou aquele projeto. Não falou não. E foi construir aquela casa. E normalmente aquelas casas pré-fabricadas é de 33 a 35 dias. Ele demorou 38 dias para entregar. Chegou lá e entregou. Está pronta. O dono da construtora falou assim, obrigado, John. Ô, John, vamos fazer uma vistoria na obra. Ele espantou-se. Ele nunca havia feito. Aí, como que vai falar que não, né? Você ainda é funcionário. E chegando nessa casa, o dono da construtora viu a pior casa que poderia ser construída que aquela construtora teria feito. As paredes tortas, o chão fora de nível, os pisos mal assentados. Uma casa muito mal feita. O dono da construtora pergunta, John, o que você achou da qualidade dessa casa? Nossa, eu achei que está boa. Que bom, John. Pega a pasta, tira um documento e entrega aquele documento ao John. John, esta casa, a construtora está lhe dando de presente pelos 30 anos prestados. Só que tem uma cláusula, você não pode alugar e não pode vender. Ali ele viria todo mau desempenho. Ele encerrara a sua carreira e todo mundo que entrara naquela casa via que as paredes estavam tortas, o chão fora de nível. A cobertura mal feita.
e fora ele construir aquela casa, que era dele. A gente às vezes subestima, né? Não dá valor às coisas necessárias. Ô Michael, tem uma frase de uma moça americana, judia. Olha, essa frase foi escrita em 1920 pela filósofa russa-americana Anne Rand, judia, fugitiva da Revolução Russa. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem não negocia com os bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e às vezes não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. Eu luto contra isso, porque o trabalho para mim é digno. Obter favores, não. Portanto, eu e minha empresa não fazemos favores, trocas de favores a ninguém. Eu acho que tem que ser um exemplo seguido. Porque o Ivan fez uma palestra aqui no final do ano que eu achei muito interessante. Que às vezes a gente vê pessoas se dando bem na vida, passando a perna nos outros. Ah, ele é esperto. Eu prefiro ser ignorante e não ser esperto. E não valorizo essas pessoas. Porque as pessoas que tiram proveito do seu poder, da sua autoridade, é totalmente o contrário do caminho do cristianismo. E quando perguntaram a Jesus, você não é o rei dos reis? O que ele disse? Vocês estão dizendo. Então, o dia que nós tivermos a hombridade de vir, por exemplo, frequentar uma casa espírita, qualquer doutrina religiosa, aprendermos alguma coisa e colocarmos em prática no dia a dia, esse mundo será melhor. Mas não é para nós, é o mundo para todos. Porque é bonito dentro de uma casa religiosa você ser santinho. E Cristo, quando esteve aqui, ele pregava dentro de templos, era no dia a dia, através dos seus exemplos, da sua simplicidade, da humildade. Ele tinha o poder do magnetismo. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele sabe que nascera nua. E quando ele morreu, ele foi coberto por uma túnica. Não igual nós que estamos colocados às vezes, uma roupa bela. Ou um terno. Isso não serve de nada. Eu vou pedir para o Michael mostrar um vídeo de uma criança que, vendo um problema, tem a dignidade, toma consciência e faz algo. Que todos nós devemos fazer, independente dele qual seja. Foi difícil, né, Mike? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले,
रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Aí dá para ver que quando tem um exemplo, a gente pode seguir fazer alguma coisa. Agora eu separei esse outro vídeo também, que é muito interessante a história. Muitas vezes na vida da gente, a gente sempre está fazendo alguma coisa correta e parece que a sorte não nos ajuda. E o que muitas vezes as pessoas fazem? Desanimam, desestimulam. E nesse vídeo, existia uma companhia, existe até hoje, onde tinha uma hierarquia, 3 bailarinos. O terceiro, ele vinha de uma família pobre, super dedicado, ganhar a bolsa para fazer aula nessa companhia. E essa companhia estava para fazer uma apresentação, uma turnê na Europa. E 30 dias antes, o primeiro bailarino sofreu um acidente. Ficaria 90 dias imobilizado. E começou então os ensaios com o segundo bailarino. Faltando umas semanas apenas, esse bailarino viu que não dava. Pediu, não dá, não consigo, não estou preparado. Você é o segundo colocado, nós dependemos de você. Ele não consigo liderar. Aí tinha o terceiro na hierarquia. O chefe da companhia foi conversando. Não. O sonho dele era ser o primeiro. E a ele que era difícil, porque os dois que estavam na sua frente eram melhores do que ele. Isso não o diminuía no seu trabalho, na sua dedicação, no seu empenho. O trabalho nosso, de cada dia, deve ser abençoado sempre por Deus e por nós. Pelas nossas atitudes. E aqui o meu encerramento, com esse exemplo verdadeiro. O terceiro bailarino que se tornou o primeiro. E é o primeiro até hoje. Uma boa noite a todos.